Você está prestes a entrar em um dos casos mais macabros da história do terror virtual. Um nome que, mesmo anos após sua criação, ainda assombra fóruns, redes sociais, vídeos e mentes ao redor do mundo. Estamos falando de Jeff the Killer, o personagem que redefiniu o medo na era digital. Uma figura de olhos esbugalhados, sorriso cortado de orelha a orelha e pele pálida como a morte. Mas você já se perguntou como essa criatura surgiu? Quem era Jeff antes de se tornar o assassino insano que invade pesadelos? Neste vídeo, vamos contar toda a trajetória de Jeff the Killer, desde suas supostas origens até as lendas mais sinistras envolvendo o personagem, com uma abordagem detalhada e imersiva, cheia de curiosidades, explicações psicológicas e até teorias sobre a realidade por trás do mito. Então, apague as luzes, coloque o fone e prepare-se para mergulhar nesse abismo de loucura. Então, sem mais delongas, vamos conhecer a história de Jeff the Killer. A história de Jeff the Killer começa como uma clássica narrativa de horror psicológico, mas com um detalhe que a torna ainda mais perturbadora. Ela mistura ficção com elementos tão realistas que, por anos, muita gente acreditou que era um caso verdadeiro. A versão mais popular do conto surgiu por volta de 2008 em fóruns de creepypasta, histórias de terror criadas por usuários da internet para assustar e entreter. Jeff era um garoto comum, até que sua vida começou a se desintegrar depois que ele e seu irmão Lil foram confrontados por 3 valentões. Durante a luta, Jeff se descontrolou e, segundo a história, uma estranha sensação de prazer pela violência despertou dentro dele. A partir daquele momento, algo sombrio nasceu em sua mente. O ponto de ruptura veio dias depois, quando Jeff foi atacado novamente e, após uma luta brutal, teve o rosto queimado com alvejante e álcool, o que o deixou com a aparência fantasmagórica que conhecemos hoje. Após o incidente, Jeff passou dias encarando seu rosto no espelho, cada vez mais obcecado pela nova versão de si mesmo. Ele parou de dormir, esculpiu um sorriso permanente com uma faca e cortou suas próprias pálpebras para nunca mais fechar os olhos. O ápice da insanidade chegou quando ele assassinou seus pais, sussurrando a frase que se tornaria sua marca registrada, "Go to sleep". A lenda diz que, desde então, Jeff passou a vagar por bairros suburbanos à noite, invadindo casas e matando silenciosamente qualquer um que estivesse dormindo. Com o tempo, sua história ganhou força como uma lenda urbana digital. Imagens bizarras, áudios assustadores e até vídeos supostamente reais com aparições de Jeff começaram a circular, ampliando o mito e tornando o personagem um dos símbolos do terror online. E o que faz Jeff the Killer ser tão icônico? Talvez seja a junção de vários elementos: a aparência grotesca, a origem violenta e principalmente a ideia de que ele pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento, sem aviso. Ao contrário de muitos vilões do terror, Jeff não é um espírito, não é um monstro sobrenatural. Ele é humano, e isso o torna ainda mais apavorante. Muitos fãs e teóricos interpretam Jeff como uma metáfora para o lado mais sombrio da mente humana. Aquela parte que, diante do trauma e do sofrimento extremo, pode romper a sanidade e mergulhar na violência pura. Psicólogos que estudaram o impacto dessas histórias afirmam que a lenda de Jeff the Killer mexe com medos reais, como o medo da loucura, da traição familiar e da perda da identidade. Para algumas pessoas, ele representa o que todos nós poderíamos nos tornar se a escuridão dentro de nós fosse libertada.
Com o tempo, Jeff passou de uma simples história de terror para um fenômeno cultural. Ele ganhou adaptações em quadrinhos, fanfics, animações, jogos de terror e até filmes amadores. Virou referência em Halloween, tema de creepypastas narradas por youtubers e inspiração para outros personagens icônicos, como Eyeless Jack e Slenderman. Uma curiosidade interessante é que a famosa imagem de Jeff, com o rosto distorcido, olhos gigantes e sorriso sinistro, teria surgido de uma suposta foto editada que apareceu pela primeira vez em um fórum da Deep Web, o que aumentou ainda mais os rumores de que poderia se tratar de alguém real. Embora tudo indique que Jeff seja uma criação coletiva da internet, muitos ainda juram ter visto ele em sonhos, sombras ou até mesmo em vídeos e fotos misteriosas, o que reforça a teoria de que, mais do que uma lenda, Jeff se tornou um arquétipo do terror moderno. Da popularidade de Jeff the Killer, existe algo ainda mais assustador: a forma como o personagem se enraizou na cultura digital, principalmente entre jovens e adolescentes. Ele não é apenas uma lenda. Ele é uma experiência coletiva do medo moderno. Desde seu surgimento, Jeff vem sendo recriado por milhares de fãs ao redor do mundo, cada um adicionando camadas à sua história, explorando seus traumas, suas motivações e até criando versões alternativas, onde ele aparece como anti-herói ou vítima de experimentos secretos. Há comunidades inteiras que discutem teorias sobre sua infância, sua relação com o irmão Leo, que, em algumas versões, se torna um assassino também, e até ligações com entidades demoníacas. Em alguns fóruns, surgiram histórias que conectam Jeff ao universo de Slenderman, sugerindo que ele teria sido corrompido por forças ocultas e se tornado uma espécie de instrumento de caos. Essas conexões alimentam uma rede de mitologia sombria, como se todos esses personagens vivessem no mesmo mundo macabro. Um mundo paralelo, alimentado pelo medo dos usuários. Outra curiosidade sinistra é a quantidade de fanarts e vídeos animados que humanizam Jeff, mostrando ele com sentimentos, conflitos internos e até arrependimentos. Isso gerou uma divisão entre fãs. Enquanto alguns acreditam que essa abordagem aprofunda o personagem, outros dizem que isso distorce a verdadeira essência de Jeff, que seria um ser totalmente consumido pela loucura. Em 2015, por exemplo, uma teoria viralizou ao afirmar que Jeff the Killer seria inspirado em casos reais de jovens que cometeram crimes violentos após surtos psicóticos. Essa teoria foi impulsionada por um crime real: o caso das meninas envolvidas no ataque de Slenderman, nos Estados Unidos, onde duas adolescentes disseram ter atacado uma colega para agradar a criatura. Especialistas em comportamento online começaram a investigar como essas figuras da creepypasta podem impactar mentes em desenvolvimento, e Jeff acabou sendo citado em vários estudos como um exemplo de como o terror virtual pode influenciar, fascinar e até manipular. Também existem histórias que dizem que Jeff já foi avistado na vida real. Em 2013, surgiram relatos de pessoas que viram uma figura com o rosto branco e olhos sem pálpebras rondando bairros em Ohio, nos Iowa. Algumas imagens chegaram a circular, mostrando uma silhueta semelhante à clássica descrição do personagem. Embora nada tenha sido comprovado, esses boatos só aumentaram o misticismo em torno de Jeff. Além disso, há jumpscares famosos com a imagem dele, como aquele vídeo viral em que o rosto de Jeff aparece de repente, junto de um grito estridente. Esse tipo de conteúdo, muitas vezes, é usado como uma espécie de iniciação no terror digital. Se você viu Jeff the Killer quando era mais novo, provavelmente ficou marcado com aquela imagem grotesca e aterrorizante que parece nunca mais sair da sua mente. É esse impacto psicológico que faz de Jeff uma das figuras mais temidas da internet até hoje. E se você acha que a história termina aí, está enganado. Em 2020, uma nova onda de histórias e vídeos sobre Jeff the Killer ressurgiu no TikTok e no YouTube, com direito a jogos interativos e ARGs,
realidades alternativas que simulam a perseguição do personagem no mundo real. Um dos jogos mais famosos é Jeff the Killer, Horrendous Smile, onde o jogador precisa sobreviver dentro de uma casa, enquanto Jeff o caça, criando uma experiência intensa e imersiva. Esse tipo de conteúdo mantém a lenda viva, renovando o interesse de novas gerações, que acabam entrando em contato com a figura sombria de Jeff e espalhando ainda mais a sua fama. Jeff the Killer virou um símbolo atemporal do medo digital, evoluindo com as plataformas, se adaptando aos gostos do público e mantendo sempre aquele olhar vazio e sorriso rasgado, prontos para assombrar quem ousa procurá-lo. Mas a pergunta que fica no ar é: por que Jeff the Killer ainda é tão temido depois de tantos anos? Talvez porque ele representa uma ideia universal, a do inimigo que vem de onde menos se espera. Alguém que era como qualquer um de nós, mas foi tragado por uma espiral de loucura e sofrimento. E talvez, no fundo, o verdadeiro medo não seja encontrar Jeff do lado de fora da sua janela, mas perceber que existe um Jeff the Killer dentro de cada um de nós, esperando o momento certo para acordar. Deixem seu like se gostou do vídeo e siga para não perder mais vídeos de terror, e até a próxima.